Fala aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? 19 horas e 30 minutos, 9 de março de 2025, domingo. Estou passando aqui para gravar um vídeo rapidinho, tendo em vista que nos últimos 10 dias eu venho sendo procurado por algumas pessoas para pedir informações a respeito do tema que eu irei abordar neste vídeo. De antemão quero dizer para você que este vídeo, ele é um vídeo apenas educativo, tá? Explicativo, e se você se encaixar naquilo que eu irei abordar no vídeo, procure um profissional advogado de sua confiança ou procure a Ordem dos Advogados do Brasil pedindo indicação de um profissional advogado para te ajudar neste caso a respeito deste tema que eu irei abordar, tá legal? Então vamos lá. O tema diz respeito ao adicional de insalubridade. Quem exerce a função de açougueiro tem direito ao adicional de insalubridade? Então, pessoal, como eu disse, né, isso é uma discussão que vem se enchendo, né, os nossos tribunais regionais do trabalho, vários do trabalho, para discutir a respeito se de fato o empregado, aquele profissional açougueiro, se ele faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, né? Eu quero dizer para vocês que todos os casos devem ser analisados de forma pontual. Não pode ser aqui caracterizado de forma ampla, geral e irrestrita que aquele profissional açougueiro por si só já faz jus ao direito do adicional de insalubridade. Como eu disse, a questão deve ser tratada e analisada pontualmente. Por essa razão é que eu digo, procure um advogado de sua confiança para dirimir qualquer dúvida com relação ao seu caso especificamente, tá bom? Então vamos lá. Quero trazer aqui para vocês aqui o seguinte, ó. O que é o adicional de insalubridade? O adicional de insalubridade é um valor pago ao trabalhador que exerce atividades em condições que podem ser prejudiciais à sua saúde, conforme previsto no artigo 192 da CLT. A insalubridade é classificada em 3 graus, mínimo, médio e máximo, calculados sobre o salário mínimo vigente, salvo disposição contratual ou normativa prevendo base de cálculo mais benéfica ao trabalhador. Tá legal? Então vamos lá. Seguindo adiante, no caso, Constituição Federal de 1988, artigo 7º diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Inciso 23, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo 189, ela disciplina que serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Já o artigo 192 diz que o exercício de trabalho em condições insalubres, acima do limite de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional, respectivamente, de 40%, 20% e 10% do salário mínimo da região, segundo se classifique nos graus máximo, médio e mínimo. Mais adiante, a súmula 289 do Tribunal Superior do Trabalho diz: insalubridade adicional, fornecimento do aparelho de proteção efeito. Isso aqui é importante que eu venha trazer aqui para vocês, porque é o seguinte, o simples fato, muitas das vezes, o simples fato do empregador entregar todo o equipamento de proteção individual para o empregado, por si só, não afasta e não exime o pagamento do adicional de insalubridade. Obviamente que isso aí tem que ser analisado por intermédio de uma prova técnica, pericial, tá? Ou também outros elementos de prova que eu vou abordar adiante. Então, a súmula 289 do TST diz: o simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não exime do pagamento do adicional de insalubridade. Cabe-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado. O trabalhador açougueiro faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade? Depende das condições específicas do ambiente de trabalho. Conforme eu abordei agora, depende, não é geral e irrestrito. Cada caso é um caso. O açougueiro pode ter direito ao adicional de insalubridade se ficar comprovada a exposição a agentes insalubres acima dos limites permitidos pela
NR15 do Ministério do Trabalho. Tá legal, gente? Então, isso aí tem que ser analisado de forma pontual. Cada caso é um caso. É necessário prova pericial? Sim, na maioria dos casos, a prova pericial é essencial para comprovar a insalubridade do ambiente de trabalho. Isso ocorre porque a caracterização da insalubridade deve seguir os parâmetros estabelecidos pela NR15 do Ministério do Trabalho, que determina os limites de tolerância a agentes nocivos. Pessoal, olha só, aqui no caso é sempre necessário a prova pericial? Vamos lá. Seguindo adiante, eu quero trazer para vocês uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da terceira região, que é do estado de Minas Gerais, onde aponta que, embora o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, pois a perícia é meio de prova elucidativo e não conclusivo, podem formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos. Na ausência de elementos de prova nos autos que permitam conclusão contrária, prevalece a prova técnica realizada, que concluiu pela caracterização da insalubridade. Então, pessoal, olha só, muitas das vezes a prova pericial, apenas e tão somente, ela não pode ensejar na garantia do direito do adicional de insalubridade se porventura o juiz, ao analisar o processo, identificando outras provas que compõem o arcabouço processual, ou seja, aquele processo que está se discutindo o direito ou não do adicional de insalubridade, ele pode julgar de forma diversa do laudo pericial, já que é meio de prova o laudo. Então, no caso diz aqui, embora o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, pois a perícia é meio de prova elucidativo e não conclusivo, tá bom? Então, muitas das vezes, na sua grande maioria, o juiz, no caso, defere a prova pericial. E aí ele vai analisar, quando for proferir a sentença, né? Analisar todo o conjunto probatório e aí, ele se convencendo, ele vai proferir uma decisão favorável ao reclamante ou não. Cada caso é um caso. A CLT, no artigo 195, diz: a caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia, a cargo de médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, registrados no Ministério do Trabalho. Aqui fala-se a respeito do profissional expert, né? Que no caso ele tem que ser um médico do trabalho ou engenheiro do trabalho devidamente registrado no Ministério do Trabalho. E por fim, quero trazer aqui algumas decisões judiciais, né, de alguns tribunais que trataram a respeito do adicional de insalubridade. Aqui eu vim trazendo aqui do TRT da 10ª região, que é aqui do Distrito Federal e do estado de Tocantins, onde diz aqui o seguinte: adicional de insalubridade, exposição ao frio em câmaras frigoríficas, devido. O adicional de insalubridade previsto no artigo 189 da CLT é devido ao empregado que exerce suas atividades expondo-se a agentes nocivos à saúde, ou seja, em condições insalubres acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, mais precisamente na norma regulamentadora 15. Aí, no caso específico do processo, o acórdão diz: no caso dos autos daquele processo, a verificação das condições danosas de trabalho experimentadas pelo obreiro foi elaborado por intermédio de perícia técnica, nos moldes que dispõe o artigo 195 da CLT. Assim, revelando a perícia elementos materiais capazes de demonstrar que o reclamante laborava em contato permanente e habitual com agentes insalubres, exposição ao frio em câmaras frigoríficas, e não havendo outras provas a superarem o laudo, correto o deferimento do pedido do adicional de insalubridade em grau médio, consoante apurado pelo expert. Ou seja, foi realizada uma perícia e a perícia constatou que de fato o reclamante ele trabalhava em exposição ao frio, fazendo jus ao recebimento do adicional de insalubridade. Aqui eu trago do TRT da 5ª região, que é do estado da Bahia, onde diz: assim, constatada a exposição habitual do empregado ao frio, sem a devida proteção, é devido ao adicional de insalubridade em grau médio, independentemente da frequência ou do tempo de exposição. Então, aqui, TRT da 5ª região. TRT da 2ª região, estado de São Paulo, diz:
Tendo em vista que o reclamante trabalhou exposto ao longo do período contratual a condições insalubres, em razão da falta de fornecimento de equipamentos de proteção individual indispensáveis para a neutralização do agente insalubre, frio, correta a sentença, que deferiu o pagamento do adicional referido em grau médio, além de reflexos respectivos. Então, pessoal, concluindo aqui o nosso vídeo, quero que você saiba, seu caso, se você se encaixa, se enquadra dentro de uma realidade que foi exposta aqui no vídeo, procure um profissional advogado de sua confiança ou procure a OAB pedindo indicação de um profissional, tá legal? Então, cada caso é um caso, se você se encaixa, tem que ser analisado pontualmente, tá? O seu caso, e aí você procura o Poder Judiciário por intermédio de um profissional advogado e vá pleitear o seu direito quanto ao adicional de insalubridade, tá bom? Então, pessoal, fica com Deus, boa semana para todos, hein? Um grande abraço.